E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar depois de quase 6 meses, não é? Não, nem chega a ser isso daí não. Eu estou mentindo, não faz 6 meses não. Eu acho que o último vídeo que a gente fez foi em fevereiro, sobre o assunto de filos. Hoje nós ficamos muito tempo sem gravar, tal, esse tipo de coisa. E o motivo foi esse. A gente estava procurando um jeito de nos aperfeiçoarmos. Mais para frente, se quiserem que a gente reforme todas essas aulas anteriores sobre todas essas coisas, a gente faz. Só que vai ser mais para frente, que a gente vai dar uma upada em cima disso daí. Então, se você já percebeu, a gente mudou, teve algumas mudanças. Inclusive teve algumas mudanças dentro do PC. Agora a gente está com um PC de gente, mais ou menos, um PC mediano. E a gente pode fazer novas coisas. Então começa a partir de hoje o canal Mangaio, que está mudando agora para a bagunça. Então, no caso, ele vai deixar de ser Mangaio virtual e vai se tornar a bagunça. Terminando esse pequeno relance aqui sobre as coisas do canal, vamos começar logo sem delongas. Então, se vocês se lembram do que foi que aconteceu com Sócrates, ele foi para o inferno, bateu as botas, morreu. E a teoria dele ficou dividida em 3. Que é a ética, a metafísica e a lógica. Como eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, que durou uma eternidade de vídeos. Nossa Senhora! Praticamente. Foi vídeo pra cacete que eu tive que fazer sobre Sócrates, e não é nem um pouco do que vai ser Aristóteles. Aristóteles vai ser um ano, pode ter certeza, para completar esses vídeos. Ou se vocês quiserem passar 24 horas comigo, com essa vozinha linda aqui de vocês, enchendo o saco de vocês, aí a escolha é de vocês. Então, a gente sabe agora, estamos dando uma refrescada na ideia da ética, que é aquela questão dele lá as primeiras normas sobre a questão ética e a diferenciação de moral veio com ele. Veio uma rachadinha no plano da metafísica, que ele ainda não chegou lá no ponto. Quem vai pegar muito essa questão metafísica dele vai ser Platão. E o modelo de metodologia lógica, que é a dialética, os modos da dialética, um padrão lógico que ele começou. Então são esses 3 pontos que eu quero que vocês se foquem, porque cada filósofo ele pegou uma rachadinha em cima disso daí e foi desenvolvendo. Então, alguns filósofos pegaram as partes só e deixaram outras, e aí por aí foi virando a enrolada que vocês vão ver mais pra frente. E hoje nós vamos começar falando sobre Aristóteles. Aristóteles, então, vamos nessa aí. Primeiramente, a gente tem que falar sobre o pré-projeto, o rascunho do cinismo, que era Aristóteles. A primeira coisa que eu tenho que falar sobre ele é que ele era um sofista. Ele era um ex-sofista, tá? Só veio conhecer Sócrates depois de muito velho. Depois que já fez muita merda dentro dos sofistas, aí ele decidiu seguir o Sócrates. Só que o que você vai ver dentro da teoria dele é que ainda assim ele continua sendo um sofista. Querendo ou não, vamos dizer assim, que ele está emparelhado com os primeiros sofistas éticos, vamos dizer assim. Ele é um sofista, mas é um sofista com um pouquinho de ética, vamos dizer assim. Então, essa é a ideia principal que você tem que ter sobre Aristóteles, que ele é um ex-sofista, só que ele ainda continua sendo sofista no final das contas. Todas as teorias dele vão levar para isso. E quais são as teorias dele? Não sei. Não. Primeiramente, ele veio com a ideia de praticidade. A ideia de praticidade que já vinha com os sofistas e também com um pouquinho de Sócrates, tal.
Só que o que ele pegou mais de Sócrates foi a questão da autonomia. Então, no fim das contas, ele não queria saber sobre normas éticas, na verdade. Ele só queria saber sobre certas coisas que Sócrates tinha. E quais são essas certas coisas que Sócrates tinha? O emocional é o que hoje em dia todo mundo quer ser. Aquele negócio de emocional que nunca se abala, aquela coisa. Então, ele ficou todo... Ai, meu Deus, que delícia! Ai, que delícia! Sócrates, como você é frio e calculista. Foi tipo desse jeito que aconteceu. Então o que ele queria de Sócrates era a questão da autonomia sobre as sensações, sobre as dores, esse tipo de coisa. Então a teoria dele, o que ele queria era isso. Não queria nem saber de normas éticas. A verdade é essa. E com isso a gente agora pode ir para o primeiro ponto. Podemos entrar um pouquinho sobre a filosofia em si dele. Só que a ideia principal é essa, certo? Então nós temos aqui a primeira, vamos dizer assim, aqui nós temos a primeira sofistização. Nossa, que bosta! A sofistização das teorias de Aristóteles. E qual é ela? É a questão da redução do conhecimento a uma pura analogia e juízo tautológico. São as duas coisas que marcam bastante a questão do Aristóteles. A questão dos juízos tautológicos, que são os juízos redundantes. Quando eu falar tautológicos, é a mesma coisa que redundância. Então são juízos que chegam a um senso comum, vamos dizer assim, e tudo é analogia. Então a única diferença entre todas essas coisas é a linguagem e a percepção. Ou seja, todo o conhecimento está guardado em analogia, em redundância e na linguagem. Então essa é a primeira questão, que ele reduz o conhecimento apenas a isso. Então nós vemos aqui que ele pegou bastante o sofismo, a teoria sofista, e que criou algo mais. Vamos dizer assim que ele foi um pouco mais além do que os sofistas, e quis fazer um mix quick, vamos dizer assim. Um negócio mais fodido. Que é a questão agora que a gente vai partir agora, que é a parte 2. Ele, como eu falei para vocês, agora na parte 2, eu vou falar mais um pouquinho sobre a questão da fudelância que ele achou em Sócrates, que ele queria que fosse dele de qualquer jeito, aquela coisa de frio e calculista. Então, ele chegou a querer a autossuficiência extrema, muito mais além do que a de Sócrates. Ele, que é aquela questão que hoje em dia todo mundo também quer. Eu sou frio e calculista. Eu sou frio e calculista. Hoje em dia tem gente que quer, acha aquele cara frio, sem emoções, não demonstra sentimentos. Que cara fudido do caralho. Era exatamente o que esse cara também queria. Ele queria ser um cara fudido que não sentia emoções, que se afasta de dor. E o que a gente pode tirar de bom nisso daí? Vamos chegar ao ponto essencial, que ele não foi, eu acredito que ele não foi assim todo ruim. De todo ruim ele teve algumas coisas boas, sabe? Apesar desse negócio dele, né? Que acreditar que prazer, dor, esse tipo de coisa era tudo mal, diferente de Sócrates, que ele dizia que existiam caminhos de virtude e tal, aquela coisa. Só que pra ele, foda-se, tudo isso daí é tudo mal, dor, isso que você sente prazer, você tem que se livrar disso daí. Você não pode sentir dor, você não pode ter emoções. Então essa era a ideia básica de Aristóteles. E o que a gente pode tirar de bom disso? Simplesmente porque ele achou vamos dizer assim, uma arca de ouro, só que ele não soube explorar. E qual foi a arca de ouro? Eu vou dividir em 3, que ele achou, que eu acho interessante compartilhar com vocês. Primeira, ele conseguiu achar a questão das ilusões da vida, que existem muitas ilusões dentro da nossa vida que a gente se perde à toa. Isso é interessante, que ele achou, só que ele levou ao extremo, lógico. E agora vamos para o segundo, ilusões da vida. E o segundo é a virtude, o cultivo da virtude acima de todas as coisas. É claro que a virtude, quando eu falo virtude,
ela é algo que traz benefícios para você e para os outros. Essa é a minha ideia de virtude, certo? Porque a linguagem pode mudar, variar, tal. Então cada um tem que dizer o que é aquilo que é significante para você, o significado das coisas, etc, etc, etc. Como vocês sabem, eu cultuo bastante, vamos dizer assim, eu gosto muito das leituras espíritas e para mim isso baliza a questão da virtude. Então, se você perguntar para mim o que é virtude, eu digo para você aquilo que beneficia você e não traz malefícios a ninguém no universo inteiro e nas outras dimensões inteiras também. Isso pode ser considerado uma virtude e vamos dizer assim, é isso. Isso é uma virtude para mim. Se eu, por exemplo, achar que algo é virtude e eu tirei em malefício de outras pessoas, já não é virtude para mim. Entendeu? Então essa é a questão. Então ele mostra isso, que a pessoa precisa cultivar as virtudes e tentar não ficar muito tempo nas ilusões da vida. Uma vida cheia de ilusões, cheia de besteira, esse tipo de coisa. É claro. Então achei interessante essa posição dele até então. E a terceira e última, uma coisa também que eu acho interessante, é que ele mostrou o valor do trabalho. Essa é a terceira e última que eu achei interessante de Aristóteles. Quando eu digo isso, é porque ele era a única pessoa que valorizava o trabalho naquela época. Todo mundo odiava trabalhar. Eu não gosto de trabalhar, não. Como é hoje em dia. Hoje em dia também. Ninguém gosta. Tinha pavor e ele era a única pessoa que gostava disso, de cultivar isso. O trabalho é tão bom, é tão gostoso, não sei o que. Era isso que ele fazia, era bom demais. Ele adorava trabalhar. Então, o valor, mas só que não se esqueça, trabalhar feito um idiota é uma coisa e trabalhar é outra. E trabalhar com inteligência é uma coisa e trabalhar futilmente é outra. Vocês precisam entender isso, que às vezes as pessoas não gostam dessa palavra de trabalhar tal, porque só que trabalhar, pelo menos ao meu ver, e a visão espírita diz que trabalho é algo que existe em todos os universos. Existe a chamada lei do trabalho em todos os cantos. Qualquer matéria, qualquer espírito, ele exerce trabalho. Então a gente não tem como fugir do trabalho. E por isso que eu acho importante essas três coisas. Então vai aparecer aí um slide para vocês aí sobre as três coisas que eu falei, que eu achei interessante de Aristóteles, que é bom vocês verem. Ilusões da vida, governo da virtude e o valor do trabalho. Então são três coisas que eu achei legal sobre Aristóteles. E vamos para a última parte agora. Que é o desenvolvimento do cinismo. Então esse cara aqui vai ser o germe que vai desenvolver o chamado cinismo mais para frente, que a gente vai estudar sobre. Ele tinha a individualização extrema, antipolítico, e vocês vão conhecer essas duas coisas com Diógenes, porque Diógenes ele tinha uma paquera com Aristóteles. O Aristóteles ele era chamado de cão puro e Diógenes vai ser chamado de o cão. Então eles tinham vamos dizer assim, eles se namoravam, vamos dizer assim. Mais para frente ele vai buscar o crescimento do cinismo. Só que começou aqui. Aqui ainda não era, o nome não era cinismo tal, mas só que esse é o começo, entendeu? E na próxima a gente vai falar mais sobre esses socráticos menores. A gente vai entrar aqui no Fedorento. Pô, cara, de novo, cara! Fédon, quer dizer? Fédon, deixa eu ver mais quem. Ah, rapaz, tem um monte de filósofo aqui. Não dá pra lembrar não. Eu acho que pelo menos uns 4 a gente vai falar ainda. Então esse foi o primeiro, Aristóteles, e ainda tem mais 4 pra gente poder chegar em Platão. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe e tal. Tem aí tudo perfeito. Dessa vez eu acho que eu fiz tudo certo. Não acredito que tenha ficado ruim esse vídeo. Ou talvez tenha ficado. Então,
Até a próxima, galera. Se vocês gostaram aí, aqueles negócios de sempre. E se quiserem que eu reformule todos os outros episódios, aí a gente pode chegar a um consenso aí mais pra frente, certo? E por hoje é só. Valeu!